Sabia que um dos principais fatores que influenciam na perda de peso é o metabolismo? O metabolismo. Saudades do meu, inclusive. Por isso, ele precisa estar funcionando corretamente. Juliana Santos está chegando ao vivo com as informações. Então, Juliana, vamos falar, sobre... É um vilão ou é um mocinho o metabolismo? Depende, de como ele está funcionando em cada um, Bom dia. Isso, Renata. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está aqui nos acompanhando no Manhã Cidade. Vai realmente depender, Para a gente entender se ele vai ser o vilão ou o mocinho. Eu estou conversando com quem sabe do assunto, A Gislene Mariani, nutricionista, aqui com a gente hoje, para a gente entender um pouquinho como é que funciona o metabolismo do nosso corpo. Gislene, bom dia. Bem-vinda à Rádio Cidade. É isso, como é que funciona o metabolismo? Existem fatores genéticos que podem influenciar no bom funcionamento ou no mau funcionamento? Explica para a gente. Bom dia. Bom dia, Juliana. Então, com certeza. Primeiro, vamos entender o que é o metabolismo, O metabolismo são reações químicas que acontecem no nosso corpo, onde ele usa os nossos alimentos, o que a gente ingere, para dar energia ao nosso corpo, para o nosso corpo funcionar. Então, tem alguns fatores que interferem nesse metabolismo, tornando ele um pouquinho mais lento, que é o que as pessoas normalmente falam, meu metabolismo é lento, por isso eu não consigo emagrecer. Um deles, sim, é o fator genético. Então, por exemplo, mulheres têm um metabolismo um pouquinho mais lento do que homens. Homens, por ter uma quantidade maior de massa muscular naturalmente, por ter uns órgãos um pouco maiores, eles tendem a ter um metabolismo mais acelerado. Até eu atendo muitos casais, E o que acontece? A mulher demora muito mais para conseguir o resultado e o homem consegue esse resultado muito mais fácil. Exatamente por essa questão do metabolismo. Outra questão é a questão da idade, que, querendo ou não, quando nós vamos envelhecendo, o nosso corpo ele vai tendo a não gastar tanta energia para fazer ali as funções básicas. Por quê? Porque ele entende que a gente está envelhecendo, a gente não vai consumir mais tantos alimentos, a gente não vai ter aquela atividade física, aquela nossa energia que a gente tinha antigamente. Então, ele vai deixando de consumir tanto calorias e isso vai interferindo um pouquinho nesse metabolismo também. Outras questões que também interferem nesse metabolismo, que não são tão genéticas, é a questão de, por exemplo, o tão temido efeito sanfona, que acontece com tantas pessoas ali que querem emagrecer, que é aquele emagrece, engorda. Isso também acaba diminuindo, baixando um pouquinho esse metabolismo, porque é o que o nosso corpo entende. O nosso corpo ele nunca quer emagrecer, certo? Porque para ele gordura é estoque de energia. Então, se ele está perdendo, você está tirando gordura, ele não vai ter de onde tirar energia para subir as atividades básicas dele. Então, o que acontece? Quando a gente emagrece, engorda, ele vai baixando a quantidade energética de calorias para que a gente não consiga emagrecer. Então, o que acontece? Muitas pessoas que passam muito por esse processo, com o passar do tempo, não conseguem mais aquele emagrecimento tão rápido. Então, no começo, ela comia uma quantidade de comida, emagrecia, e depois, com o tempo, mesmo comendo menos, ela não consegue ter aquele emagrecimento que ela tinha antes. Então, isso interfere muito. E há outro fator que interfere também nesse metabolismo, é dietas restritivas. Então, normalmente, as pessoas, quando vão lá fazer uma dieta ali de internet, então, por exemplo, vamos dizer que eu hoje gasto para o meu corpo funcionar 1.500 calorias. E eu vou fazer ali uma dieta, e eu faço uma dieta de 800 calorias. Normalmente, as pessoas tiram muito carboidrato, Então, o que o nosso corpo vai entender? Ele não vai entender que a gente está querendo emagrecer. Ele vai entender que a gente não está tendo de onde retirar esses alimentos. A gente não está tendo alimentos para suprir. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estocar gordura. Então, vai estocar o máximo de gordura que ele conseguir para ter de onde tirar essa energia e vai começar a gastar o mínimo possível de energia para suprir as atividades básicas. Então, as pessoas que normalmente fazem essa dieta mais restritiva, com o passar do tempo, realmente elas não conseguem mais esse emagrecimento, meio que estaciona o peso, que a pessoa não consegue mais emagrecer, é exatamente por esse fator. No caso, seria mito ou verdade, por exemplo? Você está ali, ter entrar, em uma dieta, como geralmente a gente costuma fazer para perder peso, mas aí a gente quer fazer mais atividades físicas, ingerir menos calorias, Realmente, essa é a ideia para que você perca peso, para que o metabolismo funcione? Seria mito ou verdade?
Sim, basicamente isso. Então, para a gente pensando normalmente ali, eu gasto 1.500 calorias, vamos dizer. Se eu faço uma atividade física, eu vou estar gastando mais energia. Então, vamos dizer que de 1.500 eu passo a gastar 1.700 calorias, vamos dizer assim. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que consumir menos calorias do que o meu corpo tá gastando no dia para realmente a gente ter esse emagrecimento, né? Então, eu tenho que consumir ali 1.500 calorias, 1.400 calorias. Então, na teoria, realmente é isso. Só que o que é importante? Ter ali o auxílio de um profissional. Porque, às vezes, normalmente, a gente não sabe quanto a gente gasta por dia, a gente não sabe o que a gente está consumindo, quantas calorias a gente está consumindo. E a gente fazer isso de forma sozinha, né? Pode acontecer aqueles dois fatores, de ter sempre aquele efeito sanfona ou de você fazer algo muito restritivo e acabar atrapalhando em vez de ajudar. E a gente, às vezes, não sabe o que cortar da alimentação ou o que incluir, né, Gislene? Isso é complicado. Por isso que a ajuda de um profissional é fundamental para que esse emagrecimento seja realmente saudável. Com certeza. E assim, a gente pensando em alguns alimentos que vão te ajudar aí a acelerar esse metabolismo, a gente pode pensar em chá verde, que vai ajudar bastante, a canela, tanto o chá de canela, quanto a canela em si, está colocando canela nos alimentos, a pimenta como tempero, também é um alimento muito termogênico, o próprio café. Então, tudo isso são alguns alimentos que a gente pode incluir. Lógico que nada vai ser um milagre, né? Nenhum alimento vai fazer você emagrecer. E a gente pensando em excluir alimentos, né? Eu não gosto dessa fase assim, excluir. Eu acho que a gente tem que dosar alguns alimentos, né? Alimentos mais calóricos. Então, alimentos que ali, por exemplo, uma pizza que tem muita gordura, uma lasanha que tem muita gordura. A gordura, normalmente, é o alimento, a gente pensa muito no carboidrato, né? Mas a gordura é o alimento que mais tem calorias. Então, se a gente pensa numa pizza que tem muito queijo ali, ela vai ser um alimento mais calórico e você vai acabar, por exemplo, umas 4 fatias de pizza, você vai estar consumindo ali 600 calorias. Se você precisa no seu dia de 1.200 calorias, vamos pensar assim, só naquela refeição já foi metade. Então, isso que acaba atrapalhando um pouco o emagrecimento. Perfeito. Gislene, obrigada pelas orientações. Gislene Mariane aqui com a gente, nutricionista. Recado dado, tá certo? Metabolismo aí, alguns mais lentos, né? Outros mais ativos, digamos assim, mas tudo com acompanhamento profissional a gente consegue botar esse metabolismo para funcionar, para emagrecer, né, de forma saudável e consciente também, isso é bem importante. E como a Gislene disse aqui para a gente, com aquela dieta, né, de acordo com a necessidade do nosso corpo, né, para que a gente possa também aproveitar aí os alimentos sem precisar restringir nada de forma tão brusca, né? Por isso que o acompanhamento profissional é tão importante. Renata. Obrigada, Juliana. Isso mesmo, tá? O que funciona para um pode não funcionar para o outro, você termina fazendo uma loucura no seu organismo, viu?